mundo de tantos deslumbres, optar por uma vida religiosa cheia de renúncias é um grande desafio. E é cada vez mais raro aqueles que decidem driblar as ofertas e todos os meios de vida permitidos para fazer votos de pobreza, castidade, obediência. Ao optar pela vida religiosa, as jovens decidem trocar família, emprego, badalação por uma vida de regras, orações e trabalhos voluntários. A decisão significa mudanças radicais, viver na simplicidade, abdicar de muitas coisas e ter uma vida de muitas tarefas e, é claro, amor. Às vezes, ainda há o medo e a vergonha que podem paralisar frente aos desafios da evangelização. Neste mês de agosto, a Igreja Católica celebra as vocações. O objetivo é fazer com que a comunidade reflita sobre a missão evangelizadora. A visita especial do TPM de hoje é a irmã Lourdes Zanini. Seja muito bem-vinda, irmã. São mais de 50 anos, irmã, dedicada à vida religiosa. Eu já comemorei os 63 anos. Agora, esse ano, vou comemorar os 64 anos. E eu entrei na vida religiosa com 14 anos. E é todo um processo da formação da gente que faz uma etapa de discernimento vocacional. Nós temos o período chamado aspirantado, que a gente aspira à vida religiosa, mas não sabe ainda como é que é essa vida religiosa. Então, você só pode conhecer aquilo que você vive. Então, com meus 14 anos, eu entrei em Santa Catarina, em Omerê, na cidade próxima de Videira, onde eu completei os meus estudos de ensino fundamental. Na cidade onde morava tinha só o ensino fundamental. E por ocasião de umas férias, eu tenho duas tias, irmãs do meu pai, que são religiosas da Congregação das Irmãs Marcelinas. Ou seja, já é familiar, já vem aí de família. Já, de família. Antes delas duas entraram mais duas irmãs que são primas. Irmã Petronila e irmã Pierina Isotão, que são primas delas, aí entraram elas duas. Ao retornar de férias, elas duas estavam tão felizes que as minhas duas tias também resolveram ser religiosas. Aí, depois de anos que elas estavam, voltaram para visitar minha avó, meu pai. Aí eu já pensava em ser irmã, porque eu já tinha um irmão que entrou na congregação dos escalabrinianos, Padre Wilson Zanini, que ele também voltava de férias, falava da beleza de seguir a vida sacerdotal, de fazer o trabalho em benefício dos migrantes, que aqui em Cascavel tem essa congregação que atende a paróquia São Cristóvão, se dedicam aos imigrantes. E hoje, mais do que nunca, essa congregação, tendo tantos haitianos, pessoas, migrantes que vêm a Cascavel, eles fazem um trabalho belíssimo. E esse meu irmão padre falava, né, da vida religiosa. E a minha vocação mesmo eu descobri bem antes de encontrar com as minhas tias. Antes desses 14 anos, lá atrás? Antes, lá. Eu era criança e assim no dia da minha primeira comunhão, né, eu vesti na época um véu e o vestido branco e fui numa cidade vizinha fazer a primeira Eucaristia. Na época a gente vestia assim. E quando eu cheguei, tinha as irmãs dos Santos Anjos lá, também vestidas de branco. E no dia da minha primeira Eucaristia, quando eu comunguei Jesus, assim, aquela preparação que a minha catequista fez, ela falou assim, no dia da primeira Eucaristia, pode pedir a graça que você quiser, que Deus vai atender. Eu lembro que na hora da primeira comunhão, eu juntei minhas mãos, abaixei a cabeça, né, e pedi que eu queria ser uma religiosa, mas nem imaginava como é que seria, né? Nem tinha ideia. E depois, quando as minhas tias vieram de férias, que eu vi, nossa, muito próximo, que antigamente, quando entrava para a vida religiosa, não iam de férias. Ficavam 12, 14 anos e voltavam depois de irmãs. Quando já estava lá formada. Formadas. Uhum.
A senhora aí, entrou com 14 anos, de lá para desde os 14 anos, foram anos de muito estudo, né, irmã Lourdes? Foi assim, eu fiz o aspirantado, foram 3 anos, concluí o meu ensino médio, depois eu passei por uma outra etapa da formação, que era o postulantado. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, não conhecia nada. E lá as irmãs tinham um colégio, o Colégio Santa Marcelina. Aí eu continuei meus estudos lá no Colégio Santa Marcelina. Depois do postulantado, daí eu fui para o noviciado em São Paulo, na cidade de Botucatu, interior de São Paulo. E no meu ano de noviciado, a gente transferiu o noviciado de Botucatu, onde as irmãs em 2012 fizemos os 100 anos de Brasil. E as irmãs marcelinas têm em Botucatu, no estado de São Paulo, um grande colégio. Então lá eu fiz o início do meu noviciado, depois fomos para a sede regional no estado de São Paulo, capital, bem no centro ali, perto da Barra Funda. Tem um colégio também das Marcelinas, o colégio das Perdizes, e ali se abriu a sede regional. Com a minha turma, imagina, éramos em 24 noviças. Na sua época. Na minha época. A senhora, né, tem ali como que eu falo? Escola? O noviciado. Noviciado, em frente ao Abrigo São Vicente, nós temos o Pensionato Santa Marcelina. E quantas Nós temos noviças? 3 noviças. Hoje 3. Na sua época, eram 24. Que eram 2 turmas, porque a gente faz 2 anos de noviciado. O primeiro ano ele é canônico, a igreja põe para toda a vida religiosa esse ano canônico, porque você não pode estar saindo para fazer pastoral, para fazer um trabalho profissional, onde você se dedica a estudos como documentos da igreja sobre a vida religiosa, tantos outros, o direito canônico, a gente estuda assim bastante sobre o voto que você mencionou, Alessandra, votos de pobreza, castidade e obediência. A gente tem todo um estudo profundo, porque você vai se consagrar a Deus vivendo dentro da realidade dos 3 votos. Então, o que a igreja hoje apresenta para a vida religiosa nos 3 votos? Então, a gente estuda bastante no primeiro ano de noviciado. No segundo, já a gente faz estágios do noviciado em várias casas no Brasil. Como nós temos casas na Bahia, Rondônia, Brasília. Que tipo de trabalho que vocês fazem, irmã? Porque tem muita gente que não entende muito o que é o trabalho de uma freira, né? Ou mesmo na época de formação. A irmã escolheu ser uma freira Marcelina, que chamam, né? Isso. De uma congregação. Cada congregação tem um estilo de vida, um estilo de trabalho. E qual é o trabalho que vocês fazem? Então, as irmãs marcelinas, elas nasceram na diocese de Milão, na Itália, no ano de 1838. Quando o fundador, que é beato hoje, Luigi Biraghi, fundou a congregação, ele via assim, a inquietação dos pais, da juventude da época, que as jovens entravam nos conventos para estudar e saíam depois de formado. Ficava 10, 12 anos com as irmãs. Quando ela saía para a sociedade, saía assim num mundo que já tinha modificado muito. E o beato Luiz Biraghi, ele queria que as irmãs formassem as alunas na convivência com elas, mas que elas tivessem um contato com a família. Então elas permaneciam conosco e depois retornavam para a família, nas férias, finais de semana. Então foi uma inovação para a época, né? Então o trabalho das irmãs, atualmente a gente abriu um leque de possibilidades. Temos hospitais, em São Paulo temos Faculdade de Medicina, Hospital Santa Marcelina na Zona Leste, perto ali do estado do Corinthians, onde as irmãs atendem outros hospitais que o governo entregou na mão das irmãs. E não quer dizer que o trabalho das irmãs nessas unidades seja apenas espiritual, de oração, né? Elas trabalham como enfermeiras, nós temos irmãs médicas, irmãs que têm também um curso de enfermagem, mas a parte administrativa também, né? O governo do estado de São Paulo entregou o Hospital de Itaim, Itacoacetuba e o Tiradentes.
São 4 hospitais, sendo que o Santa Marcelina pertence à congregação. E aqui em Cascavel? Aqui em Cascavel, na época que o Dom Armando Sírio estava aqui na diocese, tinha muitas congregações, mas ele queria irmãs que se dedicassem a idosos abandonados. Já tinha o Colégio Marista, que era dos irmãos maristas, o Auxiliador, o Santa Maria. Quando a gente veio, a pedido do Dom Armando, que conhecia as irmãs em Botucatu, ele era josefino, e daí ele, conhecendo as irmãs de Botucatu, convidou para vir para Cascavel para assumir o abrigo São Vicente. A gente até demorou, os vicentinos até hoje falam, mas as marcelinas demoraram para dar uma resposta se vinham ou não. Por quê? Porque era um trabalho novo para nós, como congregação, assumir um asilo, né? Um abrigo aqui no caso, abrigo de idosos abandonados. Não tínhamos irmãs preparadas na área de geriatria para assumir. Mas mesmo assim, né, a congregação assumiu esse grande desafio, veio e assumiu a direção do abrigo São Vicente de Paulo. E até hoje estão lá, né? E quantos hoje? Né? Um abrigo de nome, de conhecido aí, né? Sim, quantos idosos? São 4 irmãs, né, que atendem o abrigo São Vicente, né, e são 40 idosos, mas numa situação bem limite. Cadeirantes, a maioria, né? E temos assim um leque de profissionais que nos ajudam, assistente social, fisioterapeutas, nutricionistas, e técnicas de enfermagem, cuidadoras de idosos, né, que hoje é exigido, tudo que é exigido legal para um abrigo funcionar. E tem um envolvimento bem legal assim com a comunidade, né? Porque sempre tem promoções em prol do abrigo, a gente vê bastante movimentações assim na sociedade em função do abrigo. Sim, Eliane. Ganharam aqui em Cascavel, o abrigo São Vicente, assim, é uma das obras sociais mais cotadas, que eu digo assim, mais respeitada, né, respeitadas também, porque a direção, assim, é dos vicentinos. Tem pessoas assim muito bem preparadas, os nossos vicentinos junto com as irmãs que administram toda a parte de recursos financeiros. Ela é administrada pelos vicentinos, então fazem as promoções, né? No domingo passado tivemos a macarronada com galeto, bem tradicional. Uma delícia, por sinal. Adoro. Você participou, né, Alessandra? Sempre participo, tô lá. Então, é assim, é um modo de angariar fundos para sustentar, porque a mão de obra hoje de funcionários custa muito caro. Então, além de pagar toda a estrutura e os funcionários, tem também nessa parte que a sociedade de Cascavel tem um coração maior do que a gente imagina. Até hoje cedo, a irmã Ivirita, que veio para Cascavel na abertura do abrigo, ela falou, irmã Lourdes, eu preciso sair com o motorista, que ela antigamente dirigia a Kombi e ia arrecadar as doações. Ela falou, tem que ir com o motorista, que ele é novo, a arrecadar, passa nos mercados, o pessoal doa mantimentos, tudo o que precisa para sustentar. Então, a sociedade de Cascavel é uma sociedade assim, que nos apoia muito, ajuda com promoções. Também a Festa das Nações, no mês de outubro, eles destinam um tanto para o abrigo. E que percentual assim que o abrigo hoje depende de doações? Porque Olha, existem verbas, né, que vêm, enfim, e que percentual, assim, o que a senhora... Eu, assim, não estou muito por dentro, porque a parte da administração está com os vicentinos, mas uma boa parte vem até, assim, para ajudar em renovar a estrutura, porque já tem mais de 40 anos a construção. Se melhorou muito a capela, né, até o Dirceu Rosa fez, assim, um trabalho maravilhoso lá, onde a gente acolhe, além dos idosos, em final de semana que participam da missa, ali no abrigo, às 16 horas, a população de Cascavel. A capela fica lotada. Então, nessa parte assim de recursos que é destinado, então a gente fez também toda a parte de paver, que agora os cadeirantes, até tem acessibilidade, né? Motorizado que sai com a cadeira de roda no pátio, as calçadas, foi assim pintado o abrigo, o telhado. Então, assim, os recursos que vêm também são para renovar. Cadeiras de rodas novas que eles receberam. Então, as verbas que vêm são destinadas para
ajudar mesmo também a modificar a estrutura física que precisa. Irmã, eu queria saber assim a sua opinião, entender. A senhora estava me falando que na sua época, né, que estudava, eram 24 noviças. Hoje são 3 ali na minha congregação. Isso. Quer dizer, é uma diferença, né, gritante. A que a senhora atribui isso? Hoje a gente sabe, né, que o mundo é muito diferente da época que a minha irmã claro, estudou, mas né? É uma diferença muito grande, né? Será que nós corremos o risco de, sei lá, amanhã ou depois não termos mais religiosos, pessoas que se dediquem à vida religiosa? Olha, os desafios são muito grandes para a juventude de hoje. Ainda tem muitos jovens que procuram mais a vida sacerdotal do que a vida religiosa feminina. Mas ainda estava falando com a Alessandra primeiro, temos a grande graça de ter aqui em Cascavel um mosteiro, que para ter uma diocese, para ter um mosteiro é muito difícil, né? E aqui nós temos o mosteiro das Irmãs Clarissas, né, de Santa Clara, que elas festejaram agora dia 11, que veio do Rio Grande do Norte, de Caicó, deslocou para Cascavel, agora elas se tornaram independentes do mosteiro. Então, é uma vida religiosa que você acha, Eliane, muito difícil para seguir uma jovem que entra lá. Elas têm vocacionadas, elas têm uma que professou, fez os votos, e são irmãs que se dedicam à vida contemplativa. E é muito diferente da escolha, por exemplo, que a irmã fez, né? Porque elas não podem sair de lá, né, do mosteiro, Isso. né? Elas ficam sendo, a gente diz, o para-raio da sociedade. O grande guarda-chuva que acolhe, que segura, né? Dentro de uma sociedade que você dizia, que os jovens não optam para a vida religiosa. Por quê? Nós estamos numa sociedade do descartável. Veio o casamento, né? Antigamente a estrutura de casamento comemorava 50 anos de casado, 60. Meus pais tiveram a graça de comemorar 70 anos de casado. Hoje já, assim, o jovem não tem mais aquela solidez de estrutura também, porque as famílias não têm mais aquele tempo, todo mundo se lança para trabalhar e a mãe já não educa, não forma o filho dentro de casa. Vai para a creche, então fica assim sem fundamentação muitas vezes. A gente vê também que antigamente tinha assim, as famílias, né, eram mais numerosas e também muitas famílias viam na vida religiosa a possibilidade do filho estudar, de ter uma formação, o que às vezes até na situação de, sei lá, 6, 7, quantos irmãos? Nós, a senhora, 10 filhos, 9 irmãos. 9 irmãos. Então, né, para muitas famílias, a vida religiosa era a possibilidade de estudo, às vezes, muitas vezes, inclusive, não me corrija se eu estiver errado, até de viabilidade mesmo, de manutenção econômica daquela... Isso também não tem... Não poderíamos atribuir boa parte disso também a isso, aos dias de hoje que, né, existe uma assistência, mesmo as famílias que são numerosas, que não têm a condição econômica, digamos assim, existe toda uma assistência do governo. A senhora atribui isso também ou Eliane, diante da sua experiência? Então eu vejo assim, a vida religiosa contribuiu muito para a formação de grandes líderes na sociedade, inclusive na política, em segmentos, na advocacia, em vários lugares, justamente por isso que você estava falando. Famílias numerosas, os pais não tinham condições de pagar, então viviam mais no interior e os filhos, para terem estudos, saíam de casa, iam para os seminários. No tempo que o meu irmão ficou no seminário, tinha uns 200 seminaristas, eram tudo crianças que iam para o seminário para ter a formação e ao longo da caminhada ele ia vendo se isso era para ele, seguir a vida religiosa, sacerdotal ou não. Eu tive 4 irmãos que foram para o seminário, justamente para estudar. Um hoje trabalha aqui em Cascavel, não é padre, mas ele é formado em ciências contábeis, tem comércio. Essa base fez total diferença na tua família. Sim, e é uma pessoa assim de bem, né? E os outros meus irmãos também que estudaram no seminário não se tornaram sacerdotes, mas hoje são pessoas que contribuem com a sociedade. Isso na grande maioria.
Sem dizer aqui os seminários do São José aqui de Cascavel e outros seminários, quantos seminaristas entram ali que lá na reta final é 2 padres, cada turma de 50, 60, antigamente, né? Então, eu acho assim que a vida religiosa, ela contribuiu muito em formar grandes líderes, mas também ótimos sacerdotes. Hoje, você dizia, hoje as famílias têm 1 filho, 2 no máximo, então é muito mais difícil para os pais também dar assistência para esse filho, porque o contexto de sociedade, de mundo, mudou muito, as redes sociais também, então eles têm um leque de possibilidades muito grandes. Então o jovem hoje, para optar por uma vida religiosa, as noviças que eu tenho lá na nossa congregação, uma tem 30 anos, outra 26, 27, já entram bem mais maduras, não como a gente que entrava com 14, 15, 18 anos, porque elas se profissionalizam primeiro. Uma é fonoaudióloga, outra é psicóloga e outra ainda está no ensino médio, concluiu o ensino médio. Então já o jovem quer a possibilidade de estudar mais, de conhecimento, para optar mesmo para ver se é essa a vida que ele quer. Ou seja, quando ele procura isso, hoje eu diria assim, realmente é por vocação, né, irmã? Diferente lá atrás que às vezes, né, como a gente colocou, muitas vezes era por uma questão econômica, por uma questão, uma possibilidade, era uma porta que se abria, né, para você ter acesso ao mundo, né, dos estudos, de uma condição diferente. Hoje, realmente, eu acho que quando a pessoa opta, uma noviça, um seminarista, é por vocação mesmo, né? Talvez tenha passado por outras situações até, né, encarado outras etapas da vida para realmente voltar e se perceber que era realmente isso que queria, né? E também acho que acontece muito hoje em dia a própria questão do estímulo, né, da família. Eu acho que, não sei, a irmã pode nos dar relato, se tem jovens, crianças que têm a vocação e muitas vezes sofrem um pouco de preconceito, propriamente dito, da família, né? Às vezes, assim, a família não estimula, não ajuda. Nós temos casos de meninas que tiveram que fugir de casa, porque os pais não queriam. E famílias que têm uma filha só, né? Ou um filho e uma filha, então é bem mais difícil hoje. Acho assim que o contexto de sociedade, de mundo, hoje traz bem mais dificuldade para quem quer seguir uma vocação de especial consagração. Sem dizer também que na época que a gente entrou e também assim de famílias mais numerosas, a gente sempre fala que só ficava mesmo quem tinha vocação para a vida religiosa. Ou seja, a senhora lá dos 10, em 10 que vocês são filhos, a senhora me falou que 4 foram, quer dizer, ficou o seu irmão. Meu irmão, né, que faleceu, né? Faleceu há 3 meses, né? E a senhora? E eu. Então, a gente depois, ao longo do percurso, a gente vai se formando, vai aprofundando a vocação, estudando, porque eu levei 11 anos para me tornar uma irmã, porque a gente faz os primeiros votos e depois tem ainda 5 anos no campo apostólico de trabalho para ver se você realmente quer abraçar a vida religiosa e se dedicar ao serviço do reino. Porque a gente abre mão de uma família, né, e abre mão de constituir uma família pessoal, do afeto, do carinho, do amor de um marido, dos filhos, para você abraçar uma causa maior, que é a família universal dos filhos de Deus. É muita abdicação, né, irmã? É assim. Sério, eu fico assim, encantada, porque dedicação, estudo, né? Não, a vocação amor, mesmo disso, né? Desse envolvimento, de você, realmente isso que a senhora falou, não ter, porque a gente já idealiza assim, você formar uma família, você ter, né? Marido, filho, essa ter uma segurança. Isso. E a gente, assim, se joga nos braços de Deus, assim, confiando, também tem uma estrutura de congregação que a gente tem, né? Que dá tudo que a gente precisa, o estudo, as faculdades que a gente faz, porque você tem que também se preparar como pessoa, né?
de desenvolver um trabalho, quer seja na educação, na saúde ou na pastoral, você tem que ter todos os estudos para você estar fazendo esse trabalho, ou na área de enfermagem. Então, exige muito da gente no dia a dia. Nós, como irmãs, a gente convive numa comunidade religiosa, com irmãs de 90 anos, de 70, de 60, noviças de 30, então é assim que nem na família, tem os avós, os pais, os filhos. Então, existe também assim divergência de ideias, de opiniões. Ah, mas no meu tempo não era assim, no meu tempo não se fazia assim. Agora a juventude que vem diz, nossa, mas é assim, não, mas é desse jeito. Então, na vivência de comunidade, é uma riqueza muito grande. E assim a gente se sustenta, o carinho, o amor, a atenção de uma irmã, de uma noviça, a vida de comunidade dá para nós um respaldo afetivo, emocional, de convivência fraterna, de sair junto, de passear, de viajar, assim como uma família de sangue. Claro que a gente não abdica do amor, do afeto, do carinho dos nossos pais, dos irmãos, dos sobrinhos netos, né? Que isso está no sangue da gente, né? Então, aonde a gente vai, a gente forma uma família. Eu trabalho também aqui em Cascavel, na pastoral universitária. É justamente isso que eu queria que a irmã falasse, como aproximar os jovens da questão da vida religiosa, que é um desafio ainda maior, com tanto atrativo que tem a internet, etc., né? Que é muita informação, o celular. Mas vamos dar uma pausa para a gente tomar uma água e na volta a irmã vai falar justamente sobre isso, a pastoral universitária. A gente já volta. Beleza. Meu nome é Raquel, eu sou de Minas Gerais e estou há 2 anos e meio na congregação das Irmãs de Santa Marcelina. E neste ano eu ingressei no noviciado. O noviciado é uma das etapas de formação dentro da formação inicial que antecede a profissão religiosa, onde nós tomamos maior consciência do chamado divino e verificamos as motivações da escolha pelo Instituto. Somos conduzidas a experimentar e cultivar uma relação forte com Jesus Cristo que envolve cada momento e cada aspecto da nossa vida, em nos preparar para integrar contemplação e ação, que é característica forte do nosso carisma. Meu nome é Letícia, sou natural de São Paulo e ingressei no noviciado este ano. A casa do noviciado é um ambiente mais reservado, que favorece o recolhimento, a experiência de Deus, o estudo, a tranquilidade e o contato com a natureza, desenvolvendo assim a nossa sensibilidade pelas coisas de Deus e o gosto pelo belo. Por isso, nessa etapa, não desenvolvemos nenhuma atividade apostólica regular, para que tenhamos um tempo de qualidade para saborear a presença de Deus e aprofundar os conteúdos propostos sobre a Sagrada Escritura, sobre os documentos da Igreja, a vida religiosa e a congregação. Meu nome é Maiara, eu sou noviça marcelina, sou natural de Minas Gerais. O noviciado é um tempo forte de cultivo da semente da vocação que Deus depositou em nós. Por meio dos conteúdos estudados e do nosso crescente relacionamento com Deus, confrontamos nossa realidade com aquilo que somos chamadas a ser. E na vida fraterna, no convívio com as irmãs, presenciamos o fruto dessa semente, que é viver a alegria de pertencer a Deus. A gente está de volta com o TPM, falando um pouquinho sobre vocações, que inclusive é um mês, né, dedicado a isso. A Igreja Católica escolheu agosto, né, para falar com a comunidade um pouco sobre vocações. Irmã, eu me pergunto muito como chamar a atenção dos jovens para a vida religiosa, diante de tanta possibilidade que tem no mundo, tanta informação, o próprio celular que mudou mesmo a característica, né, das brincadeiras de criança, quanto mais chamar a atenção para a vida religiosa.
que vocês tentam fazer para aproximar o jovem da religião, As da ofertas, oração, né, são né? muitas, né, no mundo. Então, Alessandra, assim, desde que eu cheguei em Cascavel, no ano 81, eu comecei aqui na Arquidiocese de Cascavel a equipe arquidiocesana da Pastoral Vocacional. Era o tempo do Dom Armando Cílio, ele é um bispo religioso da Congregação dos Josefinos e ele era da Itália. E ele, conhecendo a beleza da vida religiosa, vocês vejam, Cascavel é uma cidade muito privilegiada nesse sentido. O Dom Armando Cílio convidou muitas congregações que ele conhecia na Itália para vir diretamente da Itália para o Brasil. Como é o caso das Irmãs Franciscanas Angelinas, a sede primeira delas foi aqui, e depois das Irmãs Pias Operárias aqui do bairro Nebo também vieram diretos da Itália para o Brasil, aqui em Cascavel. Então aqui tem muitas congregações, tem mais de 25 congregações religiosas e as masculinas também. Então isso na juventude tem assim uma força muito grande, porque na mão dos religiosos em Cascavel nós temos o Colégio Marista, o Colégio Auxiliador, o Colégio Santa Maria de religiosos, temos irmãs que atuam nas pastorais e nos movimentos, tem a creche das Irmãs Pias Operárias, tem das Irmãs Franciscanas Angelinas, irmãs que trabalham na pastoral, temos as Irmãs Oblatas de Jesus e Maria no Parque Verde com creche. Então, a vida religiosa abraça a comunidade, o povo cascavelense. Depois a chegada, pelo final que a gente já conversou, das Irmãs Clarissas, né? Que são os nossos para-raios. Então, a vida religiosa ela é essencial na vida da igreja. E ela não vai parar nesse século, não. Inclusive, vocês fazem um trabalho dentro das universidades, né? Sim. Na própria FAG tem aí um grupo de oração que você se reúne Do Gol. e consegue realmente trazer mais o jovem, Isso. aproximar, né? Então, assim, com esse trabalho vocacional que você estava colocando, então a gente trabalhou bastante, despertou muitas vocações aqui em Cascavel, que foram para os diversos institutos, né? E daí no ano 2000, quando o Papa João Paulo II falou para avançar para águas mais profundas, e a juventude estavam abrindo as faculdades maiores aqui em Cascavel. Só tínhamos a UniOeste, aí abriu a Univel, 10 ou 12 anos de FAG, né? Abriu a FAG, a gente foi vendo que Cascavel se abria para esse mundo acadêmico. Aí foi que o Dom Lúcio perguntou se a gente assumiria a pastoral universitária. Foi então que a gente constituiu uma equipe arquidiocesana da pastoral universitária em Cascavel. Temos um grupo bom de casais e a gente fez o contato com as direções de todas as faculdades. A Unopar, que era em Anhanguera, né? E todas as faculdades aí técnicas que tem presença aqui. Então a gente formou um núcleo em cada faculdade. Um núcleo com o GOL, né? O Grupo de Oração Universitária, e também a pastoral universitária. O que nós fazemos? A gente chega até a faculdade e aqui a gente tem as portas abertas, aqui agora é Centro Universitário, né? Centro Universitário FAG. A gente fala FAG, né? Mas é o Centro Universitário. E a gente, assim, conseguiu um espaço grande aqui, junto com o GOL. O que a gente faz como pastoral? Traz a equipe aqui, nós formamos uma capela de oração, fomos lá na Capela Santa Apolônia, que o seu Assis e a dona Nair participaram também, com a Jaqueline. A gente fez uma missa de ação de graças por esse trabalho. Nós fazemos a abertura do ano acadêmico com uma missa. Trazemos Jesus na Eucaristia para adorar, que os grupos, a gente distribui um convite na hora que o universitário chega. E depois também tem padres que se dispõem a conversar com os jovens, quer seja uma confissão, quer seja uma orientação espiritual. E a equipe da pastoral universitária fica pelos corredores aqui da faculdade, ouvindo, conversando. E muitos jovens vêm manifestando esse desejo de ser padre. Na última missa que a gente celebrou aqui, depois que o padre Jorge celebrou,
um rapaz foi conversar com ele querendo saber da vida sacerdotal, né? Então, assim, a vida religiosa, ela tem assim uma forte influência pelo pela sua força profética, porque o religioso ele não é entendido como um ser desse mundo, porque ele aponta as realidades futuras. O João Paulo II dizia muito que a vida religiosa ela é uma ponta de lança para a sociedade e para o mundo, porque o religioso é aquela figura que se põe diante da sociedade e do mundo e diz que é possível você viver desapegado dos bens dessa terra, você viver a vida de castidade e obediência, né? A gente faz esses votos obedecendo, né, aos superiores, se disponibilizando. O meu amor não é só para uma pessoa, é para toda uma comunidade. No caso, essa juventude universitária, dentro da pastoral universitária, eles chegam para a gente e debulham a vida, conta. Irmã, está acontecendo isso comigo. Olha, numa das missas, não vou citar a faculdade, uma moça veio assim e falou para mim: irmã, olha, eu preciso falar com o padre, porque ontem eu tentei o suicídio, né? Então, assim você vê, elas chegam assim até contando os pecados para a irmã, né? Daí eu encaminhei ela para o padre, conversar, até... Na verdade é um pedido de socorro, né? Socorro e uma juventude necessitada de muita atenção, carinho, amor, que às vezes não tem família, não tem estrutura familiar, não tem carinho, amor. E na faculdade, eles entram numa etapa da vida muito desafiadora. Porque eles chegam na faculdade, as portas se abrem para um mundo de cultura, mas também se abrem para um caminho que quem não tem os objetivos claros vão para os caminhos errados, né? E a gente que agora, através desse trabalho nas faculdades, a nossa congregação das Irmãs Marcelinas, viram que a sociedade de Cascavel estava necessitando de um pensionato universitário. Porque temos aqui mesmo na FAG, nós temos do último vestibular que foi feito, nós temos 6 jovens que cursam o curso de medicina e estão alojadas ali no nosso pensionato. Então a gente viu que um dos desafios para essas moças e também para as famílias, deixar jovem com segurança em Cascavel, tem de Brasília, São Luís do Maranhão, do Mato Grosso, de São Paulo. Os pais quando chegam dizem: nossa, a gente nos vestibulares aqui, a gente entrega a oração do vestibulando e ao mesmo tempo tem um cartãozinho do pensionato Santa Marcelina. Os pais quando chegam com a moça lá dizem: olha, irmã, é uma tranquilidade a gente deixar nossa filha aqui, que a gente mora lá em Sorriso, no Mato Grosso, saber que está nas mãos das irmãs aqui, bem cuidadas, numa estrutura boa, onde é um ambiente de família, né? Então, a pastoral universitária tem levado assim muitos jovens para Deus, também os padres que nos auxiliam, e tem essa missa que está acontecendo na catedral, né? E os jovens, quando saem das faculdades, vão para a missa lá que lota a catedral. E a gente fala que o jovem está longe de Deus, da fé, da religião. Não é verdade. Alguns podem estar, sim, se dizendo ateus, mas a juventude está buscando o sagrado, está buscando Deus, a fé, a religião. Só assim a gente observa isso. Eu estive em Madrid, na Espanha, na Jornada Mundial da Juventude. Quanta juventude que se reúne. Quando esteve no Rio de Janeiro, Papa Francisco, já no Rio de Janeiro, aquela multidão na praia de Copacabana. Como não tem jovens que buscam a fé e a religião? Eu acho que o Papa, esse é o atual Papa, né, o Papa Francisco, ele é muito carismático e ele tem conseguido essa camada, né? Esses jovens, eu acho que de uma maneira um pouco diferenciada. Eu não sei se a irmã tem esse mesmo pensamento. Porque eu ouço amigos que não são católicos, inclusive, falar desse carisma que ele tem. E eu acho que ele tem conseguido atingir um pouco mais também, né? Alessandra, a gente pode dizer que o Papa Francisco é o verdadeiro Francisco de Assis, né? Ele já escolheu esse nome por um carisma muito especial. É a aproximação dele com a juventude. Na Jornada Mundial no Rio, a gente via
todo mundo queria chegar, tocar no Papa, e também pelo testemunho com as outras religiões, assim, a gente vê que ele abriu bastante, assim, esse estar com outros credos, preservando, assim, a vida humana. Pode ver aqueles imigrantes que chegam de todo lugar, o Papa pedindo para os países acolher. Então, isso para o jovem, ele vê assim que é um Papa aberto no sentido assim da vida. Acho do que não novo. tem quem não se sente, né, acolhido pelo Interessante. Papa Francisco. A gente se sente justamente isso. Parece que ele abraçou Tocado, o mundo. tocado pelas palavras dele, né? E eu vi um testemunho no WhatsApp esses dias de 2 pessoas mendigas de Roma colocando uma coisa que eu fiquei assim encantada com o Papa Francisco. Ele abriu lá no Vaticano mesmo banheiros para os mendigos tomarem banho. Primeiro, no início do pontificado dele, ele levava os mendigos para dentro da casa, convidava um ou outro para jantar no Natal, em festas assim. E agora esses 2 mendigos falaram que o Papa devolveu a dignidade que eles tinham antes, que às vezes perderam tudo e vivem na rua. O Papa abriu uma lavanderia no Vaticano, né, que funciona, que os mendigos vão lá, lavam a roupa e passa tudo para eles, ofereceu banheiros, tudo. Então, Um pouco de dignidade, né? Na verdade, é isso que a gente espera de qualquer... E também assim com o jovem, a aproximação, eles têm a possibilidade de estar com o Papa. Até na janela do Vaticano, ele levou um dia lá, uns 2 jovens na jornada para dar uma mensagem lá na janela onde ele fica. Então a gente vê assim que é um Papa muito aberto aos jovens, mas também à realidade humana, né, das Irmã pessoas. Lourdes, eu queria saber assim, dessa sua longa caminhada, né, desde lá dos seus 14 anos, qual foi o momento mais difícil? Assim, teve dúvida, se abdicar de alguma coisa? Porque, assim, como mulher, principalmente, né, eu vejo, né, se despir de vaidade. Abrir mão de tudo, né? Que momento foi, assim, que a senhora poderia contar para nós? Teve isso? E o que é mais difícil para se manter na vida religiosa? Então, a caminhada da vida da gente, ela é feita de altos e baixos, né? Não é porque você é irmã, você também não tem momento de dificuldade, de sofrimento. Assim, para mim, eu posso dizer que um dos momentos mais difíceis, eu ainda era jovem irmã, né? Eu estava no colégio Santa Marcelina, no Rio de Janeiro, assim, com uma estrutura assim, muito boa, dava aula no colégio, preparava assim, mais de 200 crianças todo ano para a primeira Eucaristia, e gostava muito, trabalhava lá no Vicariato Norte, na Pastoral, era o tempo do Dom Eugênio, eu gostava muito do Rio de Janeiro, da vida que levava lá. Eu, no dia 13 agora, eu tenho até um santinho na minha Bíblia ali, aonde a irmã escreveu para mim, em pleno mês de agosto, me tirando do colégio do Rio de Janeiro para vir para Cascavel. Foi um momento difícil. Eu sabia que Cascavel lidava com idosos abandonados. Pensa uma irmã jovem, dentro de um colégio cheio de vida e, nossa, com aquelas crianças, trabalhava na Arquidiocese do Rio de Janeiro, na Pastoral. Nossa, estava muito empolgada. Aí veio a Madre Geral de Milão e ela que me deu a obediência de vir para Cascavel. Ela falou, olha, eu sei que você está muito bem aqui, que você está num campo de trabalho maravilhoso, tal, mas Deus te quer em Cascavel. Uma bomba caiu em cima de mim. Pensa, largar tudo aquilo, aquela vida que eu trabalhava lá 7 anos, aí, e ainda cortando na metade do ano. Dia 13, eu recebi 13 de agosto de 81. Fez agora há pouco, nem lembro quantos anos, 35 né? anos. 36 anos. 36 anos. Mas ainda eu lembro, e naquele santinho está colocado assim, ainda ela escreveu, que vai ter dificuldades, problemas, sofrimentos, mas que eu tivesse coragem, porque Jesus também disse, coragem, eu venci o mundo.
Então eu vim. Quando eu cheguei em Cascavel, cheguei naquela rodoviária antiga lá, ninguém me esperando, né? Não tinha o telefone do abrigo. Aí cheguei no abrigo São Vicente e falei, meu Deus, é aqui que eu vou ficar? Naquela noite faleceu um vozinho. Eu levei um choque, por quê? Porque a gente estava acostumado a ver lá as pessoas a noite toda. Cheias de vida. Chegando lá, um velho abandonado aqui, outro ali, um chorando aqui, outro ali. Quando eu entrei lá, eu falei, meu Deus, mas eu vinha não para trabalhar no abrigo, porque já em Cascavel, pela presença das irmãs aqui, estavam despertando vocações que queriam ser irmãs. E a irmã Teresa Zancanaro com a irmã Ivirita, elas atendiam o abrigo, não tinha quem assumisse esse trabalho vocacional para a congregação. Daí eu vim para assumir, mas começar da onde? Do nada, do zero. Aí que a gente organizou essa pastoral universitária. Então, assim, Eliane, foi um momento assim que eu posso dizer que foi muito difícil, essa mudança que a gente tem que obedecer os nossos superiores onde eles mandam e fazer o que a gente às vezes não gostaria de fazer e não quer fazer. Aí começar a ir para o colégio polivalente na época, dar palestra para os jovens num colégio no outro e despertar a juventude no sentido vocacional até... Você comentou de algumas pessoas, inclusive, que a gente conhece, que você viu despertar a vocação, não é mesmo, irmã? Isso, aqui em Cascavel, então eu trabalhei muito com a pastoral vocacional e no ano 1983, foi o ano vocacional. Pensa nas paróquias, nas capelas, onde tinha gente aqui em Cascavel, a gente foi o ano todo vocacional despertando. Tem muitos padres hoje que falam assim, foi naquela escola que você foi dar palestra que eu senti essa vontade de ser padre, de ser irmã. Eu tenho um grande grupo de moças que passaram aqui por Cascavel. Hoje uma é a diretora do Hospital Santa Marcelina, a irmã Rosane, que é de Boa Vista da Aparecida. Tem a irmã Marisete, que é de Palotina, que hoje ela é a superiora da comunidade de Botucatu. Sem falar da mestre das noviças, a irmã Luciene, que é minha aspirante, que está com as noviças aqui. São irmãs que saíram daqui de Cascavel que hoje estão assim na parte mais importante da congregação, no Conselho do Brasil, nas comunidades como responsável de comunidade. Então assim, aquele derramar o sangue, né, que custou de dizer um sim, de vir e de começar um novo trabalho, hoje eu lembro muito daquele trecho que Jesus falou que se o grão de trigo que cai na terra não morre, não vai dar frutos. Eu morri para aquele trabalho que estava fazendo, que me custou muito, mas os frutos que vieram desse trabalho da Pastoral Vocacional de Cascavel, não só para a minha congregação, mas para tantas outras congregações que tem aqui em Cascavel, tem muitas vocacionadas que são daquela época. E hoje também, nesse trabalho da pastoral universitária também, né? Quantas vocações e moças boas que estão ali que podem pensar possivelmente numa irmã médica, né? Que estão morando conosco no pensionato. Uma menina esses dias me falava, irmã, eu não estou procurando a medicina por dinheiro, porque eu quero fazer o bem para as pessoas. Então isso já consola e conforta a gente também, se tem os desafios, as dificuldades, os problemas, todos têm. Tanto na realidade familiar, né? Há 3 anos eu perdi meu pai, agora tem 3 meses que eu perdi o meu irmão padre. Também às vezes então, eles esquecem que a irmã tem sentimentos, que é humana. Isso que eu queria saber da senhora, porque normalmente as pessoas procuram, né? Uma freira, padre, em busca de afetividade, de conselho, dificilmente para oferecer, né? Irmã, está passando por uma dificuldade, está triste, vem aqui. Normalmente as pessoas procuram, né, seja uma irmã, um padre, para buscar um conselho, carinho, um colo, tipo, desabafar realmente. E como que fica o coração da irmã? Porque tem esses... A senhora acabou de, né, recentemente perdeu o irmão, é um momento difícil, né? Isso. E as pessoas às vezes não entendem.
A gente, como irmã, a gente tem um coração de mãe, de esposa e de irmã. Então, de mãe, porque as pessoas que vêm para você, você sente esse carinho, esse amor. Essas moças que estão comigo no pensionato, eu tenho elas como filhas. O mesmo zelo, o mesmo carinho que uma mãe dedica, aquela preocupação se está bem, se não está. Então, muitos vêm procurar a irmã justamente, Eliane, assim, por problemas, dificuldades. E assim, a gente não pode estar se envolvendo afetivamente. Por quê? Porque a gente sofre. Porque a pessoa vem com uma carga de problemas, de situações de família, de N problemas, aonde você vai ter que ter, assim, além de você ter os teus problemas, as tuas dificuldades, você sentar, olhar para os olhos das pessoas e estou aqui para você, o que, que você precisa. E você não pode ficar inerte, né? Porque às vezes tem, assim, problemas que exigem um acompanhamento, não é só aquele momento que a pessoa vem. E a gente vê, assim, que eles encontram muito, assim, mais facilidade de vir para a irmã contar os problemas e os pecados e as dificuldades do que muitas vezes chegar para um padre. Depois de uma orientação da irmã que a gente fala, olha, é bom você procurar um padre, colocar isso, porque eles vêm e desabafam aqui mesmo na FAG. Quantas vezes as moças vêm, irmã, e vão falando. Aí a gente encaminha, vai lá, confessa, fala com o padre, sabe? Então a gente vê assim, no meu coração tem esse sentimento de mãe, de esposa, porque eu me sinto realmente apaixonada cada dia mais pela vida religiosa, por Deus que eu entreguei toda a minha vida e, sobretudo, Eliane, nesses momentos de dor, de sofrimento, que a gente se agarra mais em Deus, na fé, porque se não tiver isso, a gente não consegue remar, seguir em frente, né? Em frente. Então, a gente sente força e muita coragem também. E como que descobre uma vocação? Como descobrir? Como descobre uma vocação? Então, assim, ó, no meio em que as pessoas vivem, você já percebe sinais de vocação. Geralmente é na comunidade eclesial ou também nas periferias, onde tem assim esses grupos de pessoas que se solidarizam, né? Vê um pobre, um abandonado, uma pessoa que necessita. E as vocações começam a se despertar a partir do momento que você exerce um serviço de liderança. Às vezes o jovem chega para você, irmã, eu quero contribuir na pastoral, eu quero fazer alguma coisa, o que eu posso fazer mesmo lá no abrigo? Ele chega, eu gostaria de ajudar como voluntário. E às vezes vem como um voluntário, depois ele começa a despertar assim, aquele sentimento de compaixão, de piedade, de ver pessoas que foram abandonadas pelos filhos, que estão aí sofrendo. E aí eles falam assim, mas eu poderia fazer alguma coisa a mais, né? E desperta assim para a vocação sacerdotal, daí a gente encaminha para os encontros vocacionais, aí participa 1 ano, 2 anos dos encontros, e depois começa, daí entra para o seminário, já faz todo um acompanhamento também na vocação sacerdotal, seminário menor, a filosofia, a teologia. Então ali vai despertando, como também as meninas. Vê a irmã dando catequese. Agora as irmãs da minha comunidade estão indo, fazendo na Semana da Família, lá em Juvinópolis, Rio do Salto, fazendo palestras, aqui na Paróquia de São Paulo também. Irmã, muito obrigada por a senhora estar aqui, né, dispor desse Exatamente. tempo para falar um pouquinho para a gente sobre a vida religiosa, essa caminhada da senhora, esse trabalho. A gente quer aqui parabenizar, porque, olha, eu admiro muito, acho que não é um trabalho nada fácil, principalmente hoje em dia, né, no mundo que a gente vive. Fazer a escolha e principalmente fazer essa caminhada que a irmã fez, né? Tão bonita e ainda continua fazendo aí, lá à frente do pensionato, à frente do abrigo, que faz um trabalho belíssimo, que é referência aí, né? E, acima de tudo, agradecer, né, o colo que a senhora dá pra gente. Eu que agradeço, Esse abraço gostoso. Eu vou te falar uma coisa, Eliane. O dia que teve o vestibular de inverno aqui, que você veio falar comigo, a gente estava ali no meio com a pastoral universitária, que você veio fazer o convite, eu falei assim,
a gente tem muita responsabilidade, bastante trabalho. Eu falei, como é que eu vou dizer que não? Eu sei, assim, é um desafio a gente enfrentar também os meios de comunicação, mas nós, como irmãs, temos que estar abertos também. E eu quero te agradecer especialmente e trouxe aqui essa lembrança para vocês. A gente aqui ficou muito feliz, linda. Lindíssimo, né? Para que Nossa Senhora confia, espera. Para que Nossa Senhora assim abençoe, olha, esse TPM, tudo por mulher. Que legal. E esse espaço que vocês criaram, né? Maria, ela é o modelo da vida consagrada. E a gente se espelha muito em Nossa Senhora para viver na maneira que ela viveu a sua vida, se dando para Jesus, para as pessoas que precisam. Hoje, Jesus que precisa são todas as pessoas que se aproximam de nós. O dia que você veio com esse sorriso maravilhoso, pedindo, eu falei, como é que eu vou dizer que não? Falei com a irmã Luciana, você vai me ajudar? Vai fazer esse programa para a gente apresentar para a sociedade, para o mundo, a vida religiosa hoje, que ainda tem gente que se dispõe para isso. São as nossas noviças, as vocacionadas que a gente tem e que procuram esse caminho de servir a Deus na pessoa dos irmãos. Muito obrigada você. Obrigada, e a Tá muito irmã. feliz. Muito feliz Obrigada. mesmo. Obrigada. É isso aí, gente. TPM volta semana que vem. Um super beijo. Até mais, gente. TPM, apoio Brisa Mitsubishi. Faça um test drive no New Outlander e conheça o crossover na sua essência esportiva.